Eu vou contar um fato para vocês que ocorreu. A princípio vocês talvez não entendam, mas na hora que eu concluir vocês vão entender. A minha esposa se aposentou no finalzinho do mês do ano passado. Tá? E aí naquela carta que a gente recebe, para ir lá num determinado lugar, tinha que ir numa dessas, não era num banco, era numa dessas empresas de crédito. Essas que tem por aí. Não vou falar aqui porque, como não tem royalties, eu não vou falar o nome. E eu fui com ela. Aí nós entramos, eu sentei, ela também do meu lado, aí ela foi chamada, sentou lá para conversar com uma moça. E ela está conversando, daqui um pouco a moça ficava olhando para mim, e olhando para ela, e olhava para mim, eu falei, bom. Aí a moça falou assim, perguntou para ela, aquele lá no meu tio Edson? Ela falou, é. Falou, mas vocês não estão lembrando de mim? Não. Ah, eu sou a Suelen, que frequentava o Manuel Bento, a evangelização de domingo. E, nossa, que coisa, isso marcou minha vida. E aí minha esposa começou a conversar com ela. E ela lembrava que a Suelen tinha um irmão. Ela falou, mas e teu irmão? Não, meu irmão também está bem, graças a Deus, casou, também tem filhos. Eu tenho 2 filhos. Estou trabalhando aqui. Tenho levado eles na evangelização, não aqui no Manuel Bento, mas em outra casa. E aí eu fiquei encantado porque eu falei, meu Deus, a gente não imagina que você fazendo um trabalho de formiguinha, né? Porque essas crianças, elas vêm aqui aos domingos, da parte da manhã. Então você não imagina que você fazendo um trabalho assim, que ele possa repercutir, ele possa render um fruto. Naturalmente que o trabalho que a gente faz aí de domingo não tem essa pretensão. Mas a história que ela contou, do quanto foi importante para ela, as coisas que ela aprendeu, né, que nortearam a vida dela, porque ela vivia ali num ambiente, um ambiente difícil, onde as facilidades, vamos assim dizer, elas estão muito mais presentes na vida, então as escolhas se tornam mais difíceis. Aqueles que querem seguir um caminho reto, sabe? Um caminho, essas escolhas se tornam mais difíceis, porque a pressão é muito grande. E ela falou para minha esposa que foi graças aos aprendizados que elas tiveram que elas conseguiram se manter firmes ali, mesmo convivendo nesse ambiente, ao ponto de casarem, terem os filhos, e estarem levando os filhos também para o processo de evangelização. Aí quando veio essa questão de eu falar sobre isso, eu decidi relembrar essa história, porque para mim está demonstrado, né, na prática, de fato, essa importância. Mas será que a gente pensa sobre isso? Será que a gente analisa essas questões? Se é importante mesmo evangelizar ou não? Há uma discussão aí na sociedade, né, de que essa questão cristã está ultrapassada, tem pessoas sendo doutrinadas numa série de outras coisas. Parece que agora pequenos furtos é normal, você pode roubar à vontade, que não há problema. Ou seja, não vamos falar de política aqui não, tá? Mas nós estamos vivendo tempos difíceis, onde as facilidades, né, estão sendo vendidas como sendo algo que as pessoas podem fazer uso sem maiores problemas. Então vamos falar uma outra coisa. Todos nós somos espíritos, ok? A nossa realidade é espiritual. Viemos para esse mundo reencarnando para aprendizado. Eu pergunto para vocês o seguinte: que tipo de aprendizado o espírito precisa? Ele precisa aprender uma profissão física? Ele precisa aprender a como tratar as coisas, a como tratar a matéria, o quanto que ele pode acumular e por aí afora? O que vocês acham? É disso que o espírito precisa? Não. Então,
A evangelização, né, é que traz este norte para o espírito. Porque até então a sociedade em si não está preparada para isso. A sociedade é uma sociedade corrupta. É uma sociedade em que você se dar bem, você passar por cima do outro, você é até, vamos dizer, exaltado. Então é uma sociedade que não prepara o espírito para a sua evolução moral. A evangelização em si dá esse preparo. E quando ela é feita na base, no começo desse espírito, né, encarnado, que está iniciando o processo, vai se perpetuar lá na frente. Mesmo que esse espírito vivencie situações que não são favoráveis. A base foi criada. Daí a importância de se evangelizar desde cedo. Ah, precisa ser numa casa espírita, precisa ser numa igreja, precisa... Não, você pode fazer em casa. Os conceitos morais, eles devem ser passados. Desde cedo. Há uma, sabe, existe uma etapa, né? Existem fases em que o espírito tem seus aprendizados. Então imaginem vocês um espírito recém-encarnado, né? Reencarnado. Ele está num processo de aprender ainda a usar um corpo que ele já não usava há um tempo. Vocês podem ver o que acontece com a criança, né? Ela não começa desde cedo os aprendizados básicos de uso do corpo. Ela não demora um tempo para andar. Ela não demora um tempo para falar. Ela não demora um tempo, inclusive, para se alimentar de sólidos. Não tem todo esse processo. Ora, esse espírito que é adulto, né, ele está usando um corpo físico novo, com todas as condições de aprendizados novos. Esquecido, inclusive, do seu passado. Isso é um outro detalhe. Nossa, mas é isso, é? Esquecido do seu passado propositadamente. Por quê? Porque esquecido do seu passado, usando um corpo novo, num processo de aprendizado, que vai aí até um período em que ele vai aprendendo a tomar conta desse corpo, a conhecer o corpo, a fazer uso do corpo, ele está ali pronto para receber educação, para receber a moral. Não é assim até os 7 anos de idade. Hoje em dia não, porque as crianças começam a ir para a escolinha mais cedo. Mas antigamente, na minha época, era até os 7 anos de idade, você não ia para a escola, era depois. Então você tinha esse período de aprendizado em casa. A educação era feita no lar. Não a educação para o mundo, mas a educação moral. Dos conceitos, dos limites, dos valores e por aí afora. Depois a gente vai para o mundo. Então, esse espírito que reencarnou, que está usando um corpo novo, esquecido do seu passado, ele vem pronto para receber novas lições, para aprender questões morais, para que ele, como espírito, possa atuar no mundo, ajudando a transformar o mundo. Ora, pelo que eu já falei aqui um pouquinho para vocês, o mundo está precisando de agentes morais muito mais do que a gente imagina. Esse mundo que está aí, que é um mundo corrompido, certo? É um mundo de imposições, é um mundo em que as pessoas querem, de fato, passar uma por cima das outras. Ou será que eu estou falando besteira? Nas relações, nas empresas, como é que funcionam as coisas? A moral está presente nas relações das pessoas? Ou é o, né, vou me dar bem e por aí afora? Então, este mundo que está aí, que não é um mundo preparado moralmente, está carente de crianças e jovens que vão seguir, que sejam evangelizados. Não a evangelização daquela questão que a gente fala aqui, de catequização. Não é isso.
Não é catequizar, mas é evangelizar, é trazer o senso moral, explicar como é que funcionam as relações. O que não é seu, você não vai querer pegar, né? Você vai querer para o outro aquilo que é melhor para você. Você não vai fazer para o outro coisas que não é bom para você. São ensinamentos que a gente vai passando nessa fase que faz a criança adquirir esses conceitos e levar com ela para o seu futuro, aplicar lá no seu futuro, lá na frente. Quando nós tivermos mais pessoas evangelizadas nesse aspecto, não catequizadas, tá? Mas evangelizadas no mundo, o mundo vai se transformar. Mas para que o mundo se transforme, então você precisa de agentes, você precisa de pessoas que não tenham receio de vivenciar no mundo experiências morais, em detrimento das experiências materiais. Então você vai ter pessoas que vão ter coragem de dizer não para situações de corrupção, por exemplo. Quando eu falo de evangelizar ao invés de catequizar, é nesse aspecto. Nós estamos vivendo num mundo em que pessoas são pegas em processos de corrupção, orando a Deus, agradecendo pela propina. Vocês já viram isso ou não? Cansou de passar na TV, há uns anos atrás? Foi gravado. Pessoas lá de mão dada, orando, agradecendo pela propina que entrou. Ora, isso é moral ou é catequização? Isso é um conceito que é passado na infância? Os pais passaram isso para eles? Ou esse tipo de conceito foi passado numa evangelização infantil? Claro que não. Quando você é ensinado a dividir, quando você é ensinado a colaborar, a ajudar o outro, perceber aquele que está mais precisado, sabe, você se doar para o outro e por aí afora, isso aí é moral. Isso aí é evangelização, e não catequização. Então, para esse espírito que reencarnou, está usando um corpinho novo, tem todo um processo de aprendizado aí, que vai mais ou menos até os 7 anos de idade, ele está, como é que poderia dizer, apto a novos conceitos. Sabe esse espírito que talvez tenha vindo já em processos de vício, viciados em alguns conceitos, ele tem seus aprendizados sendo feitos em casa ali, naqueles momentos, né, em que os pais podem trocar com os filhos, não pela quantidade, mas pela qualidade daquilo que troca. E aí vem o exemplo. Uma vez por semana, de domingo de manhã, as crianças vinham aqui. Uma vez por semana. Quanto tempo elas ficavam aqui conosco ou ficam? 2 horas. 1 hora, quem dirá, na sala. Os conceitos foram passados, estão sendo passados, e elas levam com elas para o seu futuro. Vi de exemplo dessa moça que eu falei para vocês. E do irmão dela. Que veio me dizer, para minha felicidade, né? Veio me dizer que o aprendizado que ela teve foi de extrema importância na sua vida. E na vida do irmão. Então não é quantidade, mas é a qualidade. E é a forma como você trata, né? Como você lida com a situação. Felizes são aqueles pais que conseguiram ter essa compreensão e durante essa fase da infância, né, conseguiram passar os seus conceitos. Porque essas crianças vão levar com elas para o futuro. É tão bonito você ver uma criança falando, eu aprendi com meu pai, eu aprendi com a minha mãe determinadas coisas, né? Não pego aquilo que não é meu, ou coisa desse tipo, não é assim? Pelo menos na minha época era assim. E a gente ouve pessoas falando sobre isso. Aí fala assim, mas é só nessa fase que o espírito aprende? Existe uma fase que é essa, porque o espírito ainda está em processos de aprender a usar um corpo físico. Que vai ali até mais ou menos os 7 anos. Então ele está mais maleável a captar coisas
que vão mais do exemplo dos pais do que da verborragia, tá? O que eu estou querendo dizer? Não adianta o pai falar, filho, é errado mentir. Certo? Aí toca o telefone, ó, se for fulano, fala que eu não tô. Ué. Peraí. É o exemplo, né? Então é mais pelo exemplo do que pela verborragia. É mais por aquilo que eu faço do que, olha, faça o que eu estou dizendo. É assim que as crianças aprendem nessa fase. Depois vem as fases dos porquês, que aí ela já, senhorada, né, já tomou conta do corpo, ela começa esse processo todo de ir para o mundo, de fazer as perguntas, do porquê isso, porquê aquilo, porquê lá, 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 lá. Bom, quem teve filho sabe o que eu estou falando. Ou quem tem sabe o que eu estou falando. Né? Porquê isso, porquê aquilo, porquê isso. Questionadores, assim por diante. Também é uma fase rica em aprendizado. Só que você já deu uma base. Agora vem essa fase do aprendizado em que você não pode, vamos assim dizer, em termos de processos de evangelização, ratear. Não pode ficar no meio termo. Tem que ser claro, tem que ser objetivo, tem que explicar de fato. Ah, mas ela não tem idade para entender. Tem sim. Pode acreditar. Ela pode até te dar uma aula, se você quer saber. Ainda mais as crianças de hoje em dia. Questionadoras como são. Tá? Depois, vem uma fase que é uma fase complicada, chamada de, por muitos, de aborrecência. Mas que, na verdade, para o espírito encarnado, é uma fase maravilhosa de descobrimentos espirituais. Como assim? Não é que ela vai sair por aí no centro espírita, não, não é isso. Sabe aquele espírito que veio, começou a usar um corpo físico, esquecido do seu passado, ela usando um corpo novo, ela vai nesses processos todos de aprendizado e tal. Quando chega nesta fase da adolescência, pré-adolescência para adolescência, ela se abre no seu campo espiritual para o mundo. Sabe aquilo que estava antes meio que obliterado, meio que escondido, agora se abre. Não a nível físico, a nível de consciência, mas espiritualmente falando, a criança começa, aquele espírito começa a retomar aquelas questões todas espirituais que ela traz consigo. As escolhas que ela fez antes de reencarnar, aquilo que ela precisa trabalhar para se desenvolver, retoma, inclusive, consciências que antes estavam obliteradas, que estavam escondidas, porque o corpo não permitia. Nossa, mas por que isso acontece? Alterações físicas, alterações de uma glândula que a gente tem aqui, que é a pineal. Essa glândula que antes estava fechada, ela começa a produzir ali, né, os seus efeitos, libera toda essa parte de hormonal no desenvolvimento do adolescente, mas ela também se abre para o mundo espiritual. Então é neste momento que o jovem começa a ter mais questionamentos ainda. É onde ele começa a repensar seus conceitos, a questão do mundo, se o que o mundo está aí tem a oferecer para ele é bom ou não é. As questões de profissão, se é isso que ele quer, que ele não quer, e por aí afora. É chamado de aborrecência por quê? Porque ninguém entende. Os adultos não estão preparados para tratar disso. Mas deveriam. Porque ao estudar a doutrina espírita, a gente vai aprender essas coisas. Os espíritos falaram para Kardec que é um momento em que há uma questão específica no livro dos espíritos, que eu não vou lembrar agora qual é o número, mas que trata disso. De que nessa fase o espírito retoma parte da sua consciência espiritual. E é ali o grande momento de decisões que ele vai tomar na sua vida. E aquela base que foi dada para ela, para esse espírito, né, criança, na sua fase inicial, a base moral, vai refletir e vai fazer uma diferença muito grande lá na frente. Quando esse espírito tiver que tomar decisões entre conciliar
sua vocação, com a profissão e por aí afora. Só que o mundo que está aí, infelizmente é isso, né? Este mundo que está aí, que é um mundo que não é preparado para isso, é um mundo em que as pessoas vão privilegiar o ter em detrimento do ser. Então há momentos ali em que jovens vão ser expostos a situações em que os pais, inadvertidamente, vão forçar determinadas coisas para os seus filhos, inclusive sem pensar na questão vocacional ou não, e os filhos vão se violentar para atender os anseios dos pais e os anseios de uma sociedade consumista, não os anseios de uma sociedade moral. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Sabe, uma pessoa que poderia ser um excelente geólogo, por exemplo, pode ser um péssimo dentista. Porque nem todo geólogo vai ter, né? Estou usando exemplo de geólogo aqui, tá? Nem todo mundo que se forma em geografia, por exemplo, vai ter um futuro brilhante, uma carreira. Você vai pensar assim, quero fazer carreira, vai estudar geografia. Será que é assim que funciona? Não. Mas a pessoa adora geografia, ou então adora história, adora... Não, você vai ser engenheiro, vai ser isso, vai ser aquilo, porque é o que dá mais dinheiro. Então, há aí nesse aspecto uma violência em relação aos anseios do espírito e daquilo que ele precisa para o seu desenvolvimento moral. E como a gente não teve uma base de uma sociedade onde a evangelização esteve presente, né, desde berço, a grande maioria, e as que tiveram, na verdade, foi catequização e não evangelização, esta sociedade não está preparada para tratar com essas coisas. É uma sociedade que vai, de fato, privilegiar, como eu já falei aqui, o ter em detrimento do ser. E aquele ser espiritual que reencarnou nos seus processos de aprendizados morais, no seu desenvolvimento espiritual, vai ficar preso nessa situação deste mundo. Ah, mas então não tem alternativa? Tem, vai chegar uma hora que ele mesmo, né, vai perceber as suas necessidades. Vai chegar uma hora em que ele vai buscar de volta, né, aquilo que ele veio em busca. Então não importa aí a idade, porque ele vai buscar a sua espiritualização. Ele vai buscar aquilo que ele precisa para o seu desenvolvimento espiritual. A base vai fazer toda a diferença. Se ele já teve uma base, então fica um pouco mais prático, um pouco mais fácil. Mas se ele não teve a base, ele vai conseguir, de fato, também aprender a se desvencilhar deste mundo que aí está. Tem pessoas que ficam meio assim comigo quando eu falo essas coisas, desse mundo que aí está. Mas é isto. O mundo é um mundo de aprendizados morais? O que vocês acham? Não, né? O mundo está preparado para pessoas moralmente elevadas? Como é que elas serão tratadas? Né? É possível conciliar as coisas? É. Mas para isso, a pessoa, né, esse espírito precisa ter um preparo. E se ele teve uma base que foi criada nos seus processos de evangelização, principalmente naquela primeira fase que eu falo para vocês, da criança, aí vai ficar um pouco mais fácil para ele. Se ele não teve, é possível, como eu já falei aqui, mas vai dar um pouquinho mais de trabalho, vai requerer mais estudos e por aí afora. Mas ainda é possível. Então eu preciso que a gente tenha no mundo mais pessoas agindo moralmente de forma elevada. Mais pessoas evangelizadas. Não catequizadas. Porque enquanto você tiver pessoas catequizadas agindo no mundo, elas vão agir conforme as regras. Né? As regras que elas aprenderam na catequização. E nem sempre a moral está presente como deveria.
Vi de exemplo desse que eu falei para vocês, da reza lá, orando em função da propina que receberam. Né? Quando você tem esse tipo de atitude, são atitudes de pessoas que foram catequizadas e que hoje frequentam religiões, mas que não tem nada de espiritualidade e não tem nada de evangelização nos seus conceitos e na sua vivência. São pessoas que aprenderam a repetir coisas, mas que não aprenderam a praticar aquilo que fala. Porque a prática é diferente das atitudes daquilo que aprendem. A importância de evangelizar, então, está aí. É tão importante que teve um momento no Evangelho em que Jesus, acho que ele estava pregando e algumas crianças começaram a se aproximar dele e os apóstolos tentaram afastar as crianças. Como muitas casas espíritas fazem. Não, gente. Muitas casas espíritas não aceitam as crianças. Mas por quê? Porque a criança atrapalha. O silêncio é uma prece, certo? Você precisa de silêncio, você precisa estar concentrado, você precisa disso. Ora. Então, o GEMB é diferente por quê? Porque acolhe as crianças, está aqui um monte de crianças. O dia segunda-feira é o dia da criança, é o dia que a casa se ilumina, é o dia que a casa ganha uma energia maravilhosa, né, de luz. Por quê? Para que as crianças sejam evangelizadas. Elas é que vão ajudar a transformar o mundo. E, nesses ambientes onde elas não são aceitas, os apóstolos tentaram fazer a mesma coisa. Aí Jesus falou, não, deixai vir a mim as crianças. E não as atrapalheis, ou seja, não interfere. Porque o reino dos céus é daqueles que lhes se assemelham. Está lá no Evangelho. Deixai vir a mim as crianças. Fazendo uma analogia, vamos evangelizar as crianças. Vamos explicar sobre moral para as crianças. Vamos falar de Jesus para as crianças. Não catequizando, mas ensinando as questões morais, comportamento, como é que Jesus faria, como é que ele fez, como é que é isso, como ele tratou as coisas. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino dos céus é daqueles que se lhes assemelham. Ora, o que é o reino dos céus se não um estado melhor no plano espiritual? E o que é um espírito semelhante a uma criança? É um espírito que, moralmente falando, não se corrompe, não é aquele que só pensa em si, em que o egoísmo está presente, que o orgulho está presente, a vaidade está presente. A criança é inocente, ela relaciona-se com todos. A sociedade é que a corrompe em determinados momentos. Então, que sejamos nós, espiritualmente falando, as crianças que Jesus fala. Essas que vão viver no mundo, não pelo mundo, mas buscando a transformação do mundo. Essas que vão dar o exemplo de atitudes morais, de atitudes de abrir mão de coisas, de atitudes de pensar no outro, de atitudes de fazer o bem por si só. É disso que o mundo está precisando. De pessoas evangelizadas. Daí a importância, né, da evangelização infantil. De você pegar a criança e trazer esses conceitos para ela desde cedo. E eu vou insistir com vocês. É uma das coisas que eu insisto com o nosso pessoal aqui, que trata com as crianças. Não é catequização, mas é evangelização. É ensinar a moral, é ensinar como se comportar, como tratar as coisas, como ser uma pessoa melhor, como ser alguém desprendido, alguém que não se deixe levar pelas coisas físicas. Quando nós tivermos mais pessoas assim no mundo,
o mundo de fato vai se transformar. E aí vem um recado para nós aqui todos. Como é que é o nosso comportamento no mundo? Porque eu ser um espírita na casa espírita, fantástico, né? Agora, eu ter comportamentos de espírita no mundo, esse não é simples. Mas enquanto a gente não tiver o comportamento de espíritas no mundo, o mundo não se transforma. Então nós temos que fazer esse contrapeso. Eu não posso me violentar como espírito para viver no mundo. Porque eu vou voltar para o plano espiritual. E o que é que eu vou levar do mundo para o plano espiritual? Não é para pensar? Caixão não tem gaveta, certo? Já ouviu essa frase, né? O que é que eu vou levar? Qual foi minha contribuição moral no mundo? A minha contribuição comigo mesmo e com os demais à minha volta. E são questões que nós temos que ter conosco. Tá bom? Eu agradeço muito a atenção de vocês e espero ter passado para vocês a importância da evangelização infantil. Insisto, não da catequese, da evangelização. É uma diferença muito grande. Que Jesus nos abençoe, então. E permita que o nosso resto de noite seja o melhor possível, tá bom? Tudo de bom.